Bom dia a todos. Na liturgia de hoje, não podemos celebrar de forma solene a entrada de Jesus em Jerusalém, mas podemos sim acolher o Senhor na nossa vida, porque Deus Pai amou-nos tanto que nos deu o seu próprio Filho para a nossa salvação. Nós queremos acolher o Senhor, proclamando que Ele é o Messias, o Salvador da humanidade. Nesta Quaresma, fomos com Jesus para o deserto. Subimos com Ele o Monte da Transfiguração. Encontrámo-lo com a samaritana junto ao poço de Jacó. Vimo-lo abrir os olhos ao cego de nascença e chamar à vida o amigo Lázaro. Agora queremos segui-lo na última etapa que o conduzirá da entrada triunfal em Jerusalém ao Monte do Calvário, das trevas da morte à luz da Páscoa gloriosa. Esta última etapa constitui o grande desafio para a nossa fé, porque o Messias, em vez de se apresentar como porventura nós desejaríamos forte e poderoso, apresenta-se como um homem humilde, abandonado, desfigurado, crucificado e morto. Uma autêntica loucura, um escândalo para a nossa mentalidade. No entanto, não é essa a situação ainda hoje de grande parte da nossa humanidade? Ele carregou de facto sobre si todo o nosso mal. Pelas suas chagas fomos curados. Irmãos e irmãs caríssimos, desde o princípio da Quaresma vimos a preparar-nos com obras de penitência e de caridade. Hoje estamos aqui, reunidos, para darmos início, em união com toda a Igreja, à celebração do mistério pascal do Senhor, isto é, da sua paixão e ressurreição. Foi para realizar este mistério da sua morte e ressurreição que Jesus Cristo entrou na sua cidade de Jerusalém. Por isso, recordando com fé e devoção esta entrada triunfal na Cidade Santa, acompanharemos o Senhor, de modo que, participando agora na sua cruz, mereçamos um dia ter parte na sua ressurreição. Oremos. Deus eterno e onipotente, santificai com as vossas bênçãos estes ramos, para que, acompanhando a Cristo nosso Rei, nesta celebração festiva, mereçamos entrar com Ele na Jerusalém Celeste. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Avancemos, aumentar o Evangelho. Vamos escutar o Evangelho. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à povoação que está em frente, e encontrareis um jumento preso, uma jumenta presa e com ele um jumentinho.
soltai-os e trazei-os. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei que o Senhor precisa deles, mas não tardará em devolvê-los. Isto sucedeu para se cumprir o que o profeta tinha anunciado. Dizei à filha de Sião: eis o teu rei, que vem ao teu encontro, humildemente montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Os discípulos partiram e fizeram como Jesus lhe ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram-lhes em cima as suas roupas, e Jesus sentou-se sobre elas. Numerosa multidão estendia as capas no caminho. Outros cortavam ramos de árvores e espalhavam-nos pelo chão. E tanto as multidões que vinham à frente de Jesus como as que o seguiam diziam em altos brados: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou em alvoroço. Quem é ele? Perguntavam. E a multidão respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Imitemos, irmãos e irmãs caríssimos, a multidão que aclamava Jesus na cidade santa de Jerusalém, e caminhemos em paz. Nós iremos fazer esta entrada solene na igreja e vocês, nas vossas casas, nos acompanharão com devoção e amor para celebrarmos juntos esta Santa Eucaristia no Dia de Ramos. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que para dar aos homens o exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e padecesse o suplício da cruz. Fazei que sigamos os ensinamentos da sua paixão, para merecermos tomar parte na glória da sua ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos para eu escutar, como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos, e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam, e a face
aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio, e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra, e sei que não ficarei desiludido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
verdadeiro amor, se o desejarem, visto que escolhemos a forma longa, poderão ficar sentados até nós darmos uma indicação diferente. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse-lhes: Que estáis dispostos a dar-me para vos entregar Jesus? Eles garantiram-lhe 30 moedas de prata. E a partir de então, Judas procurava uma oportunidade para o entregar. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos foram ter com Jesus e perguntaram-lhe: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Ele respondeu: Ide à cidade de tal pessoa e dizei-lhe: o Mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, é em tua casa que eu quero celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes tinha mandado e prepararam a Páscoa. Ao cair da noite, sentou-se à mesa com os 12. Enquanto comiam, declarou: Em verdade vos digo, um de vós há de entregar-me. Profundamente entristecidos, começou cada um a perguntar-lhe: Serei eu, Senhor? Jesus respondeu: Aquele que meteu comigo a mão no prato é que há de entregar-me. O Filho do Homem vai partir, como está escrito acerca dele. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser entregue. Melhor seria para esse homem não ter nascido. Judas, que o ia entregar, tomou a palavra e perguntou: Serei eu, Mestre? Respondeu Jesus: Tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou em seguida um cálice, deu graças e entregou-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado pela multidão para a remissão dos pecados. Eu vos digo que não beberei mais desse fruto da videira, até o dia em que beberei convosco o vinho novo no reino de meu Pai. Cantaram os salmos e seguiram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse-lhes: Todos vós esta noite vos escandalizareis por minha causa, como está escrito: ferirei o pastor e dispersar-se-ão as ovelhas do rebanho. Mas depois de ressuscitar, preceder-vos-ei a caminho da Galileia. Pedro interveio dizendo: Ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu não me escandalizarei. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, esta mesma noite, antes do galo cantar, me negarás 3 vezes. Pedro disse-lhe: Ainda que tenha de morrer contigo, não te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Então Jesus chegou com eles a uma propriedade chamada Getsemane e disse aos discípulos: Ficai aqui, enquanto eu vou além orar. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma
está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E, adiantando-se um pouco mais, caiu com o rosto por terra, enquanto orava e dizia: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não se faça como eu quero, mas como tu queres. Depois foi ter com os discípulos, encontrou-os a dormir e disse a Pedro: Nem sequer pudestes vigiar uma hora comigo. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. De novo se afastou pela segunda vez e orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltou novamente e encontrou-os a dormir, pois os seus olhos estavam pesados de sono. Deixou-os e foi de novo orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Veio então ao encontro dos discípulos e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aproxima-se aquele que me vai entregar. Ainda Jesus estava a falar, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. O traidor tinha-lhes dado este sinal: Aquele que eu beijar é esse mesmo, prendei-o. Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse-lhe: Salve, mestre. E beijou-o. Jesus respondeu-lhe: Amigo, a que vieste? Então avançaram, deitaram as mãos a Jesus e prenderam-no. Um dos que estavam com Jesus levou a mão à espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus disse-lhe: Mete a tua espada na bainha, pois todos os que puxarem da espada morrerão à espada. Pensas que não posso rogar ao meu Pai que punha já ao meu dispor mais de 12 legiões de anjos? Mas como se cumpriria nas Escrituras, segundo as quais assim tem de acontecer? Voltando-se depois para a multidão, Jesus disse: Viestes com espadas e varapaus para me prender como se fosse um salteador. Eu estava todos os dias sentado no templo a ensinar e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para se cumprirem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que tinham prendido Jesus levaram-no à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos se tinham reunido. Pedro foi-o seguindo de longe até ao palácio do sumo sacerdote. Aproximando-se, entrou e sentou-se com os guardas para ver como acabaria tudo aquilo. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho falso contra Jesus para o condenarem à morte, mas não o encontravam, embora se tivessem apresentado muitas testemunhas falsas. Por fim, apresentaram-se duas que disseram: Este homem afirmou: Posso destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote
levantou-se e disse a Jesus: Não respondes nada? Que dizes ao que depõem contra ti? Mas Jesus continuava calado. Disse-lhe o sumo sacerdote: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos declares se és tu o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu-lhe: Tu o dissestes. Eu digo-vos, vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade temos de mais testemunhas? Acabais de ouvir a blasfémia. Que vos parece? Eles responderam: É réu de morte. Cuspiram-lhe então no rosto e deram-lhe punhadas. Outros esbofeteavam-no, dizendo: Adivinha, Messias, quem foi que te bateu? Entretanto, Pedro estava sentado no pátio. Uma criada aproximou-se dele e disse-lhe: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Dirigindo-se para a porta, foi visto por outra criada que disse aos circunstantes: Este homem estava com Jesus de Nazaré. E de novo ele negou com juramento: Não conheço tal homem. Pouco depois, aproximaram-se os que ali estavam e disseram a Pedro: Com certeza tu és deles, pois até a fala te denuncia. Começou então a dizer imprecações e a jurar. Não conheço tal homem. E imediatamente um galo cantou. Então Pedro lembrou-se das palavras que Jesus dissera: Antes de o galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. Ao romper da manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram em concílio contra Jesus, para lhe darem a morte. Depois de lhe atarem as mãos, levaram-no e entregaram-no ao governador Pilatos. Então Judas, que entregara Jesus, vendo que ele tinha sido condenado, tocado pelo remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, entregando sangue inocente. Mas eles replicaram: Que nos importa? É lá contigo. Então arremessou as moedas para o santuário, saiu dali e foi-se enforcar. Mas os príncipes dos sacerdotes apanharam as moedas e disseram: Não se podem lançar no tesouro, porque são preço de sangue. E depois de terem deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, que servia para a sepultura dos estrangeiros. Por este motivo se tem chamado aquele campo, até ao dia de hoje, Campo de Sangue. Cumpriu-se então o que fora dito pelo profeta: tomaram 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado aquele que os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, como o Senhor me tinha ordenado. Entretanto, Jesus foi levado à presença do governador, que lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como dizes. Mas ao ser acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quantas acusações levantam contra ti? Mas Jesus não respondeu coisa alguma, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, pela festa da Páscoa, o governador costumava soltar um preso à escolha do povo. Nessa altura,
havia um preso famoso chamado Barrabás. E quando eles se reuniram, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Ele bem sabia que o tinham entregado por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, a mulher mandou-lhe dizer: Não te prendas com a causa desse justo, pois hoje sofri muito em sonhos por causa dele. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. O governador tomou a palavra e perguntou-lhes: Qual dos dois quereis que vos solte? Eles responderam: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: E que hei de fazer de Jesus chamado Cristo? Responderam todos: Seja crucificado. Pilatos insistiu. Que mal fez ele? Mas eles gritavam cada vez mais: Seja crucificado. Pilatos, vendo que não conseguia nada e aumentava o tumulto, mandou vir água e lavou as mãos na presença da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste homem. Isso é lá convosco. E todo o povo respondeu: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Soltou-lhes então Barrabás. E depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-lhe para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus para o pretório e reuniram à volta dele toda a corte. Tiraram-lhe a roupa e envolveram-no num manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e puseram-lhe na cabeça e colocaram uma cana na sua mão direita. Ajoelhando diante dele, escarneciam-no, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Depois cuspiam-lhe no rosto e, pegando na cana, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas roupas e levaram-no para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e requisitaram-no para levar a cruz de Jesus. Chegados a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do Calvário, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas Jesus, depois de o provar, não quis beber. Depois de o terem crucificado, repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte, e ficaram ali sentados a guardá-lo. Por cima da sua cabeça puseram um letreiro, indicando a causa da sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam insultavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: Tu que destruías o templo e o reedificavas em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e os anciãos, também troçavam dele, dizendo: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Se é o Rei de Israel, deixa agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus. Ele que o livra agora se o ama, porque disse: Eu sou filho de Deus. Até os salteadores crucificados com ele o insultavam. Então podem levantar-se agora nas vossas casas para ouvirem, escutar esta última parte do relato da paixão. Desde o meio-dia até às 3 horas da tarde, as trevas envolveram toda a terra. E pelas 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eli, Eli,
lema sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram: Está a chamar por Elias? Um deles correu a tomar uma esponja, embebeu-a em vinagre, pô-la na ponta de uma cana e deu-lhe a beber. Mas os outros disseram: Deixa lá, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com voz forte, a expirou. Então o véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas fenderam-se. Abriram-se os túmulos e muitos dos corpos de santos que tinham morrido ressuscitaram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Entretanto, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, ao verem o tremor de terra e o que estava a acontecer, ficaram aterrados e disseram: Este era verdadeiramente Filho de Deus. Estavam ali a observar de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas encontrava-se Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tinha tornado discípulo de Jesus. Foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. E Pilatos ordenou que lhe o entregassem. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo e depositou-o no seu sepulcro novo, que tinha mandado escavar na rocha. Depois rolou uma grande pedra para a entrada do sepulcro e retirou-se. Entretanto, estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, sentadas em frente do sepulcro. No dia seguinte, isto é, depois da preparação, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele impostor disse quando ainda era vivo: depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso manda que o sepulcro seja mantido em segurança até ao 3º dia, para que não venham os discípulos roubá-lo e dizer ao povo: ressuscitou dos mortos. E a última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: Tendes à vossa disposição a guarda. Ide e guardai-o como entenderdes. Eles foram e guardaram o sepulcro, selando a pedra e pondo a guarda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com o Domingo de Ramos, entramos na Semana Santa, o coração de todo o ano litúrgico. E o Domingo de Ramos, de alguma maneira, é, podemos dizer, um paradigma da vida de Jesus. Não somente da vida de Jesus, também da vida de cada um de nós. O Evangelho da entrada gloriosa de Jesus em Jerusalém lembra-nos também a nossa entrada gloriosa na vida. Lembramos o nascimento de Jesus, os anjos que anunciam uma grande alegria. Nasceu um descendente de David. Bendito aquele que vem em nome do Senhor.
mas também quando nasceu cada um de nós. Os nossos pais, os nossos irmãos maiores, os nossos tios, os nossos amigos alegraram-se porque nasceu um filho. E toda a vida de Jesus e a nossa vida encerra-se entre duas glórias. A glória do nascimento e a glória a qual somos chamados na vida eterna. E no meio existe a história de cada um de nós. A história de dores, muitas vezes, de sofrimentos. O Evangelho da Paixão indica-nos como Jesus viveu a sua vida e a sua paixão. E viveu-a, ouvimos agora no relato da paixão, com a oferta da sua própria vida, já durante a ceia, a última ceia, quando disse aos seus discípulos: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue, prefiguração da sua paixão. Ofereceu a sua vida aos discípulos e a toda a humanidade, até ao fim dos tempos. Sempre que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estarei convosco pela remissão dos pecados. E depois, no Jardim das Oliveiras, com aquela belíssima oração ao Pai e com aquela súplica aos discípulos: estais comigo, orai comigo. Parece a história de cada um de nós. Precisamos dos outros que nos ajudem, que nos acompanhem. Mas Jesus é abandonado até pelos seus discípulos, e aquela oração ao Pai apresenta-nos um homem de uma fé extraordinária, uma fé de uma rocha. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. É a súplica de todos nós. Mas depois continua Jesus: mas a tua, não a minha vontade, seja feita. Se for possível. Isto, deixar tudo nas mãos do Pai, é a decisão de Jesus. E durante o processo, Jesus assume-se como o Filho de Deus. Perante a acusação: tu és o Filho de Deus, ele assume-se: sou o Messias, sou o Filho de Deus. Isto irá custar-lhe a vida, decretar na sua morte. E depois Jesus já não é ele a falar, assistirá tudo em silêncio, as acusações, as troças. Quando Pilatos o interrogará sobre tu és rei, ele afirmará: sou rei. E depois não dirá mais nada, nem uma palavra para se defender. E irá fazer com que os outros, através das suas acusações, digam quem é Jesus. E será Caifás que faz um resumo sintético de quem é Jesus. É bom, diz ele, que um morra para todos. E não sabia que estava a profetizar. Jesus morreu para toda a humanidade. E quando decidem condená-lo à morte, ficará calado. Quando lhe preferem Barrabás, fica calado. Quando o coroam de espinhos, fica calado. Quando o carregam com a cruz e quando escolhem alguém para o ajudar, nenhuma palavra sai da sua boca. E quando o crucificam, quando repartem as suas vestes, quando fazem troça dele, quando lhe cuspem na cara, fica calado. E é o mistério do amor perante a injustiça. O amor de Jesus, e é o mistério de que aceita o desafio de amar desta maneira total, em silêncio, por amor. E quando está na cruz, a sua última oração, esta oração ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esta oração maravilhosa. E aquele grito: meu Deus, porque me abandonaste? Mas que é uma oração que brota do coração de Jesus e que é uma oração que acabará, como sabemos, com Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O salmo que Jesus
conhecia muito bem. Depois o silêncio e um grito antes de morrer. E naquele grito de Jesus estão os gritos de toda a humanidade, dos homens e as mulheres injustiçadas, sozinhos, doentes. Estão os gritos de todos os doentes de coronavírus, dos que morreram, dos seus familiares, da humanidade que sofre. E depois do grito, a morte, o silêncio. Um homem, um pagão, ao ver tudo isto dirá: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Utilizemos estas palavras deste pagão, deste centurião, para fazer a nossa profissão de fé. E vivamos esta Semana Santa na atitude de Jesus, contemplando, entregando a nossa vida ao Pai e dizendo: Senhor, não entendo tudo, mas seja feita a Tua vontade. Quero amar até o fim. Creio no só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados, e espero na ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs caríssimos, contemplando a Cristo nosso Salvador, oremos pela salvação de todos os homens, vítimas do ódio, da violência e da injustiça, dizendo confiadamente: abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pela Santa Igreja, seus ministros e fiéis, para que, vivendo na fé o mistério da salvação, recolham da árvore da cruz o fruto da esperança, oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos ateus e pelos cristãos sem fé, para que, à semelhança do centurião do Evangelho, descubram em Cristo crucificado o Filho de Deus, oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos que fazem as leis e julgam os homens, para que defendam os inocentes e os oprimidos e restabeleçam o direito e a verdade, oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos doentes, os moribundos e os agonizantes, para que sintam junto de si o Salvador, que nas mãos do Pai entregou o seu Espírito, oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por todos nós e pela nossa comunidade paroquial,
para que, unidos à paixão e morte do Redentor, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. E por todos os nossos irmãos e irmãs defuntos, queremos hoje lembrar Emília Fernandes Pereira de Jesus, Palmira Matia, José Luciano Corteriá, Francisco Rei dos Santos, Fernando Madeira e Filhos, José Martins, no 7º dia da sua morte, Arnaldo Miranda Barbosa, Estrelina dos Prazeres, Idalino dos Prazeres Fernandes, Maria da Conceição Ferreira Brites e todos os defuntos, para que o Senhor os acolha no seu reino. Oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Senhor nosso Deus, que vos dignastes contar-nos entre o número daqueles para quem o vosso Filho implorou perdão ao expirar, dai-nos a graça de descobrir, à luz da fé, o amor infinito com que nos amais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos por este único e admirável sacrifício a misericórdia que nossos pecados não merecem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda parte, por Jesus Cristo nosso Senhor. Pela paixão redentora do vosso Filho, abristes aos homens o caminho da fé, para proclamarem a glória do vosso nome, no admirável poder da sua cruz. No admirável poder da cruz, resplandece o julgamento do mundo e a vitória do crucificado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantamos.
canta nos vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que, de um extremo ao outro da terra, vos ofereça uma oração pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o dia da paixão do Senhor, humildemente vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes santos mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oração da vossa Igreja, vede nele a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, como a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, como o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Virgílio e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Amém.
nos chamamos e somos filhos e filhas de Deus, apresentemos ao Pai a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor Jesus, livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus como o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Nas vossas casas e de todos nós, saudemos com uma saudação de paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o poder de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que esteja a amar, mas dizia a palavra e seja salvo. Amen.
Oremos. Saciados por estes dons sagrados, nós vos pedimos, Senhor, assim como pela morte do vosso Filho, nos fizeste esperar o que a nossa fé nos promete, fazei-nos também chegar, pela sua ressurreição, as alegrias do reino que esperamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora, vamos dar a solene bênção às portas da igreja. Mesmo para todos vocês, vamos dar para as vossas casas, para todos vós, no início desta Semana Santa, nos vamos dirigir na escadaria e de lá vou dar a bênção. Vamos dar todos juntos a bênção do Senhor. Salvador, nele eu confio e nada temo, nele eu confio e nada temo. Ore a minha força ao Senhor, o meu canto, ele é o nosso Salvador, nele eu confio e nada temo, nele eu confio e nada temo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, Pai de misericórdia, que na paixão do seu Filho unigênito vos deu a maior prova de amor, vos conceda, pela vossa dedicação a Deus e aos homens, o dom inefável da sua bênção. Amém. Pela morte temporal de Cristo, que vos livrou da morte eterna, Deus vos conduza à vida que não tem fim. Amém. Até que um dia, depois de ter seguido o exemplo da humildade de Cristo, Deus vos torne participantes da sua ressurreição. Amém. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um bom domingo para todos, um bom almoço e uma boa Semana Santa. Lembro-vos que durante estes dias da Semana Santa, Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e a Vigília Pascal, nós não transmitiremos nada em direto da nossa igreja. E nós, colegamos todos, vamos estar todos juntos ao nosso bispo, no site da Diocese, do Facebook, Diocese de Coimbra, podem assistir. Nos encontraremos nós de novo no próximo domingo, às 10 horas, para a celebração da Páscoa do Senhor. Um bom domingo para todos.